Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de redação, e estou aqui com vocês mais uma vez para trazer mais uma semana de estudos aí, onde a gente vai continuar a falar sobre coerência. Então pessoal do oitavo ano, vamos ficar atentos aí, que a gente já entrou no capítulo 4 do livro, já começamos matéria nova e essa matéria é do teste desse bimestre. Okay? Então a gente falou de coerência. O que é coerência? A coerência é um elemento textual muito importante que serve para você harmonizar as ideias. O que é harmonizar as ideias? Harmonizar as ideias é você deixar as ideias claras e deixar as ideias perfeitamente conectadas, ok? Sem que elas entrem em contradição. Então elas têm que estar claras e sem contradição. Deu para entender? Na semana passada, inclusive, a gente pediu para que vocês fizessem as páginas 78, 79 e 80 do livro, que vai fixar tudo isso aqui que a gente falou. Lembra que a gente falou de alguns aspectos da contradição, da falta de coerência, de alguns textos, o que leva à falta de coerência? Normalmente é a ideia que não está muito agregada à ideia anterior. Então, uma dica para quem ainda tem dificuldade de agregar ideias e dar progressão textual, falando também de coerência. Você vai escrever uma determinada coisa. Se essa coisa que você vai escrever agora não tiver nada a ver com a anterior, tem problema de coerência. Então, toda vez que você for escrever, olha para o que você escreveu antes, para o período anterior. O que você escreveu posterior tem a ver com o período anterior? Por exemplo, há dias que não a vejo. Estou com muitas saudades. Esse não estou com muitas saudades tem tudo a ver com o que eu disse antes. Por quê? Eu estou com saudades porque há muito tempo que não a vejo. Deu para entender? Então, toda vez que eu for escrever alguma coisa, eu tenho que olhar para o anterior, para ver se o anterior tem a ver com o que eu estou escrevendo agora. Tranquilo, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Já tendo lembrado aí as informações referentes à semana passada, vamos lá no livro didático, página 78. Lá diz o seguinte: o texto abaixo, produzido por um adolescente em sala de aula, trata do acesso 24 horas à rede mundial de computadores. Leia-o atentamente e identifique alguns problemas textuais nele presentes, tomando por base os conteúdos que estudamos até aqui. Eu vou ir lendo os textos e vou apresentando alguns erros. Claro que é possível que vocês tenham encontrado outros, tá? Mas eu vou colocar aqui os erros que saltam mais os olhos, os erros que batem mais na nossa cabeça. Então vamos lá, vamos começar a ler o texto. O Brasil é um país onde as pessoas ficam mais tempo na internet. Até aí, pois a isenção de alguns impostos ajudou na compra de computadores. Tá, vamos parar até aí. Olha só. Ele diz: o Brasil é um país onde as pessoas ficam mais tempo na internet, pois a isenção de alguns impostos ajudou na compra de computadores. Tá. O fato de eu ter computador em casa quer dizer necessariamente que eu tenho internet? Pensa nisso. Comprei um computador, as Casas Bahia, Ricardo Eletro, seja lá onde for. Comprou um computador, colocou lá na tua casa. Notebook, seja lá o que for. O fato de você ter comprado um computador quer dizer necessariamente que você tem internet? Até onde eu sei, não. Então essa informação é imprecisa e incoerente. Vamos ler mais uma vez com atenção. O Brasil é um país onde as pessoas ficam mais tempo na internet. Perfeito. Pois a isenção de alguns impostos ajudou na compra de computadores. Aí está a incoerência. O fato de você estar comprando um computador não quer dizer necessariamente que você vai entrar na internet. Nem todo computador tem internet. Por quê? Porque para você ter internet, você tem que ter um provedor da internet. Senão, ele não vai entrar. Ok? Você tem que comprar um serviço, né, da sua operadora para que o computador tenha internet. Então, continuando. Ela representa, no caso, a internet, ela representa novidade para a maior parte da população. E, além do mais, nos oferece interatividade.
Tá, ela representa a novidade para uma parte da população. Tá, pode até representar, mas de onde você tirou essa informação? Né? De onde você tirou essa informação? Você pode até colocar assim: ela representa novidade para a maior parte da população, segundo amplamente divulgado nos veículos midiáticos de massa. Aí sim, aí você poderia fazer. Agora, ele representa novidade para uma parte da população? Tá. Baseado em que você diz isso? Você fez algum tipo de censo para poder determinar que para a maior parte da população agora é novidade? Né? Então a gente não pode afirmar isso. Tá, mas e no tempo da escrita? Também, estou falando no tempo da escrita. Aí depois, e além do mais, nos oferece interatividade. Tá? Ou você usa o e ou usa o além do mais. Porque os dois têm a semântica de adição. Então você está colocando duas coisas aí desnecessárias. Então poderia ser assim: ela representa novidade para uma parte da população, segundo veículos midiáticos, segundo amplamente divulgado nos veículos midiáticos de massa. Além do mais, nos oferece interatividade. Ou então, e nos oferece interatividade. Ok? Segundo parágrafo: vem crescendo o número de pessoas que têm computadores em casa. As lojas que vendem esse produto também mostram índices elevados em suas vendas. Tá, olha só, perceba que no parágrafo anterior, eu já disse que está crescendo o número de pessoas comprando computadores, né? Pois a isenção de alguns impostos ajudou na compra de computadores. Mostram índices elevados em suas vendas. Isso acontece porque o governo isentou de impostos. Eu já disse isso anteriormente. Ajudou, pois a isenção de alguns impostos no parágrafo anterior, pois a isenção de alguns impostos ajudou na compra de computadores. Isso já foi dito, esse parágrafo está praticamente perdido, porque ele falou basicamente a mesma coisa que disse no parágrafo anterior. Então, ele repetiu desnecessariamente, sem acrescentar informação. Ok? Então, esse parágrafo está praticamente perdido. Continuando. Além disso, há, no Brasil, um grande número de pessoas online, ou seja, que fica muito tempo em frente ao computador acessando a internet. Mais uma vez, uma informação, eu afirmei aí um dado sem nenhuma comprovação. Eu preciso dar alguma informação de onde vem essa informação. No Brasil, um grande número de pessoas online, ou seja, que fica muito tempo em frente ao computador acessando a internet. Preciso de ter de uma origem para essa informação. Antes, verificava-se que ter computador é exclusividade de pessoas com alto poder aquisitivo. Hoje, quase todos têm facilidade de adquirir. Quase todos, a gente poderia usar aí grande parte da população, ou boa parte da população, ou uma parte da população, ou uma nova parte da população, porque olha só, lá em cima ele disse que o Brasil pois a isenção de alguns impostos ajudou na compra de computadores. Ele representa novidade para a maior parte da população. Eu não sei. Ele representa novidade para a maior parte da população. Vamos devagar. Mas eu não sei que população é essa. Claro que na teoria você está falando da população de mais baixa renda, né? Porque se você está falando de aquisição, claro que quem consegue adquirir com uma facilidade maior é quem tem maior poder aquisitivo, né? Se a gente fala de aquisição. Continuando aí, falei da afirmação sem nenhuma comprovação. Hoje quase todos têm facilidade de adquiri-lo, quase todos, eu não posso afirmar isso, posso afirmar que parte da população pode fazer isso, segundo o texto lá em cima. Por isso que a internet tornou-se uma novidade para a maioria da população brasileira. Por isso que a internet tornou-se uma novidade para a maioria da população brasileira. Olha só, alto poder aquisitivo, hoje quase todos têm facilidade de adquiri-lo. Não é necessariamente um pensamento lógico a respeito do que eu disse antes. Vamos só falar de novo. Antes verificava-se que ter computador era exclusividade de pessoas com alto poder aquisitivo. Tá. Hoje quase todos têm facilidade de adquirir. Já falei sobre isso. Por isso que a internet tornou-se uma novidade para a maioria da população brasileira. Quase todos têm facilidade de adquiri-lo. A gente já falou que isso é um problema. Depois, por isso que a internet
tornou-se uma novidade para a maioria da população brasileira. Eu já falei que a internet era novidade, é novidade lá no primeiro parágrafo, né? E uma coisa não necessariamente leva a outra, ele misturou aqui as informações. Na verdade, o texto ficou muito confuso, né? Ele ficou muito confuso. Um raciocínio lógico não necessariamente leva a outro. Deu para entender? Eu pensando o seguinte, o que eu disse antes. Há muito tempo não a vejo. Tenho muitas saudades. Tenho muita saudade porque tem muito tempo que eu não a vejo. Mas vamos voltar para cá, olha só. Antes verificava-se que ter computador exclusividade de pessoas com alto poder aquisitivo, tá, falando de computador. Hoje quase todos têm a facilidade adquirida. Eu não posso afirmar isso, já falei sobre isso, está falando de computador. Por isso que a internet tornou-se uma novidade para a maioria da população brasileira. O que eu posso falar do computador? Comprei um computador, por isso agora consigo fazer meus trabalhos com uma facilidade maior. Eu digito e imprimo porque eu também comprei uma impressora. A internet, ela não vem diretamente com o computador. Você precisa acessar o seu provedor, precisa contratar um provedor de internet. Ou seja, ele repetiu o mesmo erro do parágrafo 1. Deu para entender? O fato de eu comprar um computador não quer dizer necessariamente que eu tenho internet. Uma coisa não necessariamente leva a outra. Claro que hoje você tendo um computador, o ideal é que você tenha uma internet, né? Mas não necessariamente uma coisa leva a outra. Deu para entender isso? Tá, então vamos continuar. Ainda convém lembrar que a internet é importante em nosso cotidiano, porque nos oferece informações, como notícias em tempo real, nos divertimos com jogos ou assistimos. Aí, eu não sei sinceramente se foi um erro do livro, ou pode ter sido um erro de impressão do livro, ou mais um erro que ele quis colocar propositalmente. Porque quem assiste a alguma coisa. Então, ou assistimos a alguns programas. Então está faltando uma preposição aí. Assistimos a alguns programas que perdemos na televisão e podemos conhecer outras pessoas através de sites de relacionamento. Tá, ele falou aí das situações onde a gente pode usar a internet. Falando que é convém lembrar que a internet é importante no nosso cotidiano, porque nos oferece informações, como notícias em tempo real, nos divertimos com jogos. Faltou aí, na verdade, nesse parágrafo principalmente, elementos conectores para fazer a ligação entre as ideias. Porque não ficou, a progressão textual desse parágrafo ele ficou comprometida. Tá? Vamos para o último parágrafo. Diante dos argumentos observados, percebemos que a internet tornou-se um dos mais importantes meios de comunicação utilizados pelos brasileiros. Assim faz de nós uma população sempre está generalizando, não pode generalizar, tá? Sempre atual e cada vez mais informado, pois ela está presente, seja na escola. É interessante que esteja, né, presente na escola, mas eu não posso afirmar que quando eu falo que ela está presente na escola, eu estou dizendo todos. Não posso afirmar isso. Né? Como no trabalho, todo trabalho tem, também não posso afirmar. Até mesmo nas ruas. Todas as ruas têm acesso à internet? Não, até onde eu sei. Por intermédio de casas de computadores. Tá, aí você tem as lan houses, né? Aí através delas você até tem o tal acesso. Mas enfim, espero que vocês tenham percebido aí a falta de clareza, a falta de conexão entre as ideias, a repetência de ideias, ok? Qualquer coisa, por favor, entre em contato conosco dentro do nosso plantão. Estou aguardando vocês lá. Inclusive, se necessário for, eu entro em videoconferência com você exclusivamente, ok? Para tirar quaisquer eventuais dúvidas. Fechado? Tá. Continuando. Página 79. Os textos a seguir, retirados de redações escolares sobre o tema dinheiro, são incoerentes, principalmente porque apresentam generalização, preconceito, afirmação extrema e sem comprovação, coisa que a gente já viu já no texto anterior. Orientado pelo professor, no caso, eu, leia cada um deles e procure perceber as imprecisões textuais cometidas. Em seguida, discuta com os demais colegas de sala os problemas que você observou em cada trecho.
Aí você vai discutir, claro, com quem você tem contato virtualmente, porque você tem que ficar em casa, ok? Agora, vamos discutir aqui agora sobre essas situações que você fez. O dinheiro traz solidão e desprezo das demais pessoas. O que tem de errado aí? Primeiro, o dinheiro traz alguma coisa? Não, o dinheiro não traz nada. O dinheiro, ele te possibilita comprar algum serviço ou algum produto. Aí você vai até lá e o pega. Ou então você paga para alguém trazer até você, principalmente hoje, que é para você ficar em casa. Né? Então o dinheiro não traz solidão. Não. É você que talvez faça o mau uso do dinheiro e faça com que as pessoas se afastem de você. Né? E faça com que as pessoas tenham desprezo de você. São os seus atos que provocam isso. O desprezo das pessoas ou a solidão. Agora, o dinheiro não faz nada disso, não. Deu para entender? O dinheiro não traz solidão e nem provoca desprezo das demais pessoas. Nada disso é verdade. Ok? B. Sem dinheiro você não tem nada de material. Olha só a generalização aí. Você não pode generalizar, porque generalizar é um risco de alto nível. Vamos perceber o que tem de muito errado nessa afirmação. Sem dinheiro, você não tem nada de material. Tem. Se você existe, você já é matéria. Então, você já é um material. Então, você não pode dizer que sem dinheiro, você não tem nada de material. Ah, eu tenho uma camisa. Isso já é matéria, já é material. Então eu não posso dizer que sem dinheiro eu não tenho nada de material. Percebeu o quão perigoso é essa afirmação genérica? Tá. Então, continuando. Você muda ao conhecer o poder do dinheiro. Primeiro, o dinheiro não tem poder nenhum. Nenhum poder. O dinheiro é só um papel ou uma moeda que você usa para comprar coisas e comprar serviços. Agora, dependendo de quem você seja, dependendo do uso que você faz do dinheiro, é possível que você tenha poder sobre as outras pessoas no que se refere a decisões. Por exemplo, suponhamos que eu seja dono de uma multinacional. As minhas decisões vão refletir nos empregados das empresas no qual eu sou proprietário ou gerencio. Deu para entender? Então, o dinheiro não te dá poder nenhum. Depende da maneira que você o usa. Tá? Você muda ou conhecer o poder do dinheiro? Não, você não muda. Tá? Você não muda ou conhecer o poder do dinheiro. Primeiro que o dinheiro não tem poder nenhum. Agora, se você vai mudar as suas atitudes a partir do momento que você tem mais ou menos dinheiro, aí é uma outra história. Não é o dinheiro que faz isso. É a sua percepção de mundo que faz isso. Ok? Com o dinheiro formam-se dois mundos, o dos ricos e dos pobres. O dinheiro não faz nada. Ele não faz nada. Ele não chega lá e divide rico e divide pobre. Ele não faz nada disso. Quem faz isso? São as pessoas que detêm dinheiro. Pessoas que detêm dinheiro, talvez elas se achem mais confortáveis dentro daquele ciclo de amizades onde as pessoas têm tanto dinheiro quanto ela. E faz com que as outras pessoas façam a mesma coisa. Ok? Quem nasce rico morre rico, quem nasce pobre morre pobre. Óbvio que não. Não, naturalmente que não. Quem nasce rico pode morrer rico? Sim. Mas pode morrer pobre? Claro. Quem nasce pobre pode ficar rico? Sim. Pode morrer pobre? Pode. Então, você não pode afirmar isso. Isso é uma afirmação sem nenhum fundamento e genérica também. O mundo está nas mãos dos empresários. Só eles podem mudar a situação. Primeiro, o mundo não está nas mãos dos empresários. O que os empresários têm? Eles detêm o poder dentro de suas empresas. Essas empresas vendem produtos e serviços. Esses produtos e serviços, eles detêm uma certa influência no meio em que elas estão inseridas. Tá? Agora, dizer que o mundo está na mão dos empresários, não é necessariamente verdade. Né? Até porque o poder de decisão está com o empresário, está com o governante, está com o povo. Ou seja, a decisão de mudar
uma situação qualquer, não depende do empresário. Quer uma situação concreta disso? O que a gente está vivendo hoje, o momento singular da pandemia, está na mão dos empresários? Até um presente momento, que as informações dizem para nós, olha só o cuidado que eu estou tendo, para não fazer nenhuma afirmação sem fundamento. Eu estou fazendo afirmações baseadas nas informações amplamente divulgadas pela mídia. O que elas dizem para nós? Elas dizem para nós que nós temos uma situação hoje, dentro desse quadro de pandemia, que ninguém tem certeza do que vai acontecer, né, com relação a esse contágio, a esse problema todo que a gente está vivendo. Agora, se o mundo tivesse na mão dos empresários, provavelmente eles já teriam criado uma maneira de reverter isso e voltar à atividade, né? Porque certamente a atividade comercial está sendo prejudicada nesse momento. Então eu não posso afirmar que o mundo está na mão dos empresários. Não. Entendeu? Depois, só eles podem mudar essa situação? Não. É uma afirmação sem fundamento, a não ser que você diga o seguinte, olha só, temos um problema econômico em todo o mundo. Esse problema é facilmente revertido se todos os empresários vierem a público e darem diretrizes interessantes para que isso seja revertido. Aí é uma outra história. Tá? Agora, afirmar que só eles podem mudar a situação, não. Né? A situação singular que vemos hoje já diz isso. Né? Tanto que hoje, para reverter a situação, é preciso da comunidade ajudar, ficando em casa se puder, é preciso o empenho daqueles heróis que estão lá na frente de batalha, nos hospitais, nos postos de saúde, enfermeiros, médicos, né, maqueiros, os motoristas de ambulância, trabalharem lá para aliviar a nossa dor, a dor de repente de um ente querido e tudo mais. Além disso, os cientistas que estão lá trabalhando dia e noite para buscar uma cura, governantes fornecendo lá suporte para que tudo isso aconteça, empresários também, de repente, montando um hospital de campanha, ou seja, é um esforço conjunto, não está na mão só de um elemento da sociedade. Deu para entender? Então, aquilo que eu falo sempre, o ato de escrever é um ato de reflexão. Esse ato de reflexão vai ser mais bem realizado, vai ser melhor realizado a partir do momento que você consegue uma percepção melhor do mundo. Entendeu? Quando você consegue ler mais, quando você consegue interpretar melhor. Ok? Continuando aí. Número 3. Alguns conectivos responsáveis por dar coesão ao texto foram retirados do texto. Observe a caixa a seguir e coloque os conectivos em seus devidos lugares. Aí você tem conjunção, você tem pronome relativo, né, que vão ser encaixados aí da melhor maneira possível. Certa vez o homem encontrou um mestre que estava ocupado. Ok? Lá, no final. Mas, replicou o homem meio confuso. Depois, olhou para ele e disse. Depois, então, de que. E no final, se você quer saber, o grande caminho por ali é a capital. Tá, então já encaixamos aí os conectores. Página 80. Na página 80, você teria que organizar esse texto aí. Você tem um texto em cima, que é da Folha do Norte, e ele está desorganizado. Tá? Então, o que você tem que fazer? Olhar esse texto e organizá-lo. E como é que fica ele organizado? Há poucos dias, um estudante protagonizou uma tragédia que chocou o mundo numa universidade norte-americana. Estranhamente, de tempos em tempos, algo similar em menores proporções ocorre nos Estados Unidos. Em nosso meio, volta e meia há manifestações populares contra a violência. Os crimes estão se tornando banais e as manchetes de nossos jornais os estampam todos os dias.
Ok, pessoal? Então, essa aí foi a correção da página até 80. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a partir dessa página, da 81, até o final, fazendo também o nosso texto aí. Fazendo esse texto, o que você vai fazer? Você vai fazer um texto no caderno, ok? E mandar para mim no e-mail, professorjosenilsenaco@gmail.com. professorjosenilsenaco@gmail.com. Vou colocar também lá na plataforma. Quando você jogar para mim e-mail, coloca, por favor, no assunto o seu nome completo e a sua turma, ok? Porque senão não tem como identificar de quem é a redação. E, por favor, façam a redação à caneta para facilitar a legibilidade, ok? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, na verdade foi um prazer inenarrável brincar com vocês. Até a próxima, pessoal, e por favor, façam as atividades, ok? Um abraço!